Paz seja convosco. Hoje é o dia 15 da nossa leitura anual da Bíblia. Olha, já estamos aqui no final de Gênesis. Hoje nós vamos ler o versículo 45, 46 e 47. Se você está gostando, deixe aí nos comentários o teu testemunho. Se você está gostando, não esquece de dar gostei para o vídeo de hoje e compartilhar com as pessoas. Compartilhe a passagem. De repente uma passagem que Deus falou com você, manda o vídeo para ela, lembrando que nós já temos à disposição a opção em áudio por podcast. Você que de repente não tem o hábito de assistir vídeo, não tem o tempo, você pode aproveitar o seu tempo, ganhar tempo e ser abençoado ouvindo a palavra de Deus em áudio. Tá? Então procura o link aí na nossa página e você vai poder, durante a sua caminhada diária, durante o dia que você estiver aí talvez descansando ou dirigindo, você pode ouvir a palavra de Deus. Nada vai impedir com que você conclua esse projeto, tá bom? Então vamos para a nossa leitura de hoje. Gênesis 45. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui!" Por isso, nenhum empregado estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: "Eu sou José, o meu pai ainda está vivo?" Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: "Cheguem mais perto de mim, por favor." Eles chegaram e ele continuou: "Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me mandou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me mandou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele. Eu sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e diga ao meu pai que o seu filho José manda dizer-lhe o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venham me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozém e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos e os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos e em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada." José continuou: "Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, pode ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que vocês têm visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá." José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: "Diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã, e me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus filhos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupe por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles." Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e o mantimento para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas para Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem.
Os irmãos se despediram e na hora de partir, José aconselhou: não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, seu pai. Então lhe disseram: José está vivo, ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo que José tinha dito e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo ao Egito, Jacó ficou muito animado e disse: já chega, o meu filho José ainda está vivo, quero vê-lo antes de eu morrer. Jacó partiu com tudo que tinha e foi até Berseba, aonde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Naquela noite, Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó. Estou aqui, respondeu ele. Deus disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com vocês e trarei os seus descendentes de volta para este lugar. E quando você morrer, José estará ao seu lado. Então Jacó partiu para Berseba. Nas carretas que o rei havia mandado, os filhos de Jacó levavam o pai, as esposas deles e os filhos pequenos. Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando o seu gado e todas as coisas que havia conseguido em Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos e filhas, netos e netas. Os israelitas que foram para o Egito, isto é, e os seus descendentes são os seguintes: Ruben, o filho mais velho de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Simeão e os seus filhos, Gemuel, Camim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul, que era filho de uma mulher de Canaã. Levi e os seus filhos, Gerson, Coate e Merari. Judá e os seus filhos, Selá, Pérez e Zerá. Os outros dois filhos, e Onã, haviam morrido em Canaã. Os filhos de Pérez foram Erzom e Amul. Isacar e os seus filhos, Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Zebulão e os seus filhos, Serede, Elon e Jailel. Esses foram os filhos que Leia deu a Jacó na Mesopotâmia. Além da sua filha Diná, os descendentes de Jacó e Leia era 33. Gade e os seus filhos, Zifião, Hagi, Suni, Esbom, Inri, Arode, Areli. Aser e os seus filhos, Imna, Isva, Isvi, Berias e as irmãs dele, que se chamava Será. E os filhos de Berias eram Eber e Malquiel. Esses 16 foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu à filha Leia. Raquel, mulher de Jacó, lhe tinha dado 2 filhos, José e Benjamim. Os filhos de José com Azenate foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. E Azenate era filha de Potífera, sacerdote da cidade de Heliópolis. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Esses 14 foram os descendentes de Jacó e Raquel. Dan e o seu filho Rusim. Naphtali e os seus filhos Jazel, Juni, Jezer e Silém. Estes 7 foram descendentes de Jacó e Bila, a escrava de Labão, que deu a filha de Raquel. A todos foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contarem as mulheres dos seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito, assim foi 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gozém, quando eles chegaram. José mandou aprontar o seu carro e foi para Gozém, a fim de encontrar o seu pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou abraçado com ele por muito tempo. Então Jacó disse: já posso morrer, agora que vi você e sei que está vivo. Depois José disse aos seus irmãos e à família do pai: eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que os meus irmãos e os parentes do meu pai, que moravam em Canaã, vieram para ficar comigo. Vou dizer ao meu pai que vocês são criadores de ovelhas e cabras e cuidam de gados. Direi que trouxeram as suas ovelhas e o gado e tudo que tem.
Quando o rei lhe perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido cuidadores de ovelhas, como foram os seus antepassados. Assim poderá ficar morando na região de Gozém, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Então José foi dar a notícia ao rei. Ele disse: o meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gozém, com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país, porque na terra de Canaã não há pasto para os animais, e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozém. O rei disse a José: agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se, na sua opinião, houver entre eles homens capazes, ponha-os como chefe dos que cuidam do meu gado. Depois José levou Jacó e o seu pai e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei, e este perguntou: qual é a sua idade? Jacó respondeu: já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis. Eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramassés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles e eles ficaram morando ali. José dava mantimento ao pai, aos irmãos, aos parentes, conforme a necessidade de cada família. Não havia alimento em lugar nenhum e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimento e José ajuntava todo o dinheiro e levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: por favor, nos dê comida, não nos deixes morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: se vocês não têm mais dinheiro, tragam seu gado, que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos. Em troca, eles lhe deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, nós não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e de que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós as nossas terras em troca de alimento. Seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também semente para plantarmos. Assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram que vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim, a terra ficou sendo do rei, e José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes, eles não tinham de vendê-las, pois o rei lhe dava certa quantidade de alimento, assim eles tinham que comer. Então José disse ao povo: agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui a semente para semearem nos campos. Do que colherem, deem a 5ª parte ao rei. Use as outras partes para semear, para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a 5ª parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gozém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho e disse:
Se lhe posso pedir um favor, ponha a minha mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu: eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. José jurou. E aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Amém? Olha, estamos terminando o livro de Gênesis. Amanhã nós vamos finalizar este livro. Olha, já uma conquista, né? Primeira meta cumprida, primeiro livro já estamos finalizando. Então eu espero você aqui amanhã para a gente continuar a nossa jornada. Fiquem com Deus, beijo, tchau, tchau!